Alegria no coração limpo. Bem-vindo, bem-vinda à Ética do Reino, a nossa série de mini reflexões no Sermão do Monte. Como já dissemos nos outros episódios, o Sermão do Monte é aquela palavra de Jesus, aquelas explicações que Jesus estava dando, ensino muito assim que vinha para o nosso coração sobre qual é a ética do reino, como é o jeitão do reino de Deus, qual é o jeitão internamente das pessoas que fazem parte do reino de Deus, como elas lidam com Deus, como elas lidam umas com as outras, com a vida, com o trabalho, com os outros, com as dificuldades, com inimigos, com gente que faz mal, como é que a gente responde, brigando, como é que é a ética do reino de Deus, o jeito, a forma de viver o reino de Deus nestas páginas de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Hoje a gente vai falar sobre a alegria no coração limpo. Hoje é bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Talvez em uma outra versão esteja bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Assim diz o texto de Mateus capítulo 5, verso 8. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que teu Santo Espírito ilumine nossa mente e coração e a gente possa te conhecer e ter um coração purificado, limpo, e por causa de Jesus, a obra na cruz, já estejamos no reino, e por causa da tua obra em nós, nosso coração seja cada vez mais limpo, em nome de Jesus. Amém. Beleza. Alegria no coração puro. Você vê aí no texto que diz: bem-aventurados. Então, mais do que felizes são os puros de coração. Mais do que feliz, é muita alegria, alegria transbordante a esse aqui que faz parte do reino de Deus. Lembrando que as bem-aventuranças não são coisinhas destacadas uma da outra. Eu prefiro ser pacificador. Não, eu quero ser puro de coração, vai ser difícil. Agora, tanto que eu já vivi, não dá para ser puro de coração agora. Eu tenho que procurar uma outra aqui. Vamos ver, bem-aventurados que choram. Eu sou chorão pra caramba, então vai ser isso. Não é isso. Tudo isso aqui é um pacote completo. Então, e que vai vindo numa sequência lógica, como a gente já falou nos outros episódios, tá? Então, o jeitão, o interno, a parte interna daquele que faz parte do reino de Deus é primeiro aquele que é pobre em espírito, né? Ele já se declarou, reconheceu sua pobreza e miséria diante de Deus. Então, ele reconhece que ele não chega, ele não consegue, ele não consegue dar conta. E Deus é o rico, ele é o pobre, Deus é o santo, ele é o pecador. Então, bem-aventurado, feliz é esse que reconheceu sua incapacidade. E aí ele chora, ele lamenta o próprio pecado, e aí ele é pacificado, então ele é manso, humilde, ele não fica reagindo a tudo. Ele está já bem, ele já reconheceu diante de Deus, ele está bem com Deus. Por causa disso, ele aqui internamente ele está bem, tem fome e sede de justiça realizada em Cristo Jesus. Ele recebe a justiça de Deus, justiça que Cristo comprou na cruz para ele, porque ele já reconheceu que ele é pobre. Jesus é o rico que veio, se faz pobre e leva ele ao reino de Deus. Então, isso tudo vai levando vai como uma cadeia de coisas que fazem parte do coração daquele que faz parte do reino de Deus, certo? E aí, essa pessoa também é misericordiosa, ela tem um coração compassivo, um coração que entende o outro, quer entender o outro, é um coração que está olhando para a miséria do outro, porque já se reconheceu miserável também, e ele age nessa direção. E agora, feliz é essa pessoa, também ela feliz, porque o próprio coração dela é puro, é limpo, e a gente precisa lidar com essas coisas. O que é puro? Primeiro, o que é coração? Alegria, então, mais do que feliz, é aquele que é puro de coração. Aí a gente pode ter aquela impressão
ou certeza de que coração é aquilo que Hollywood falou pra gente, que as novelas falaram pra gente, que os filmes falaram pra gente, que muita literatura falou pra gente. Coração é algo que eu sinto as coisas. Então, na nossa cultura, de muito tempo para cá, a gente meio que decidiu, a gente meio que criou uma história, uma verdade de que a gente tem a mente e tem o coração, certo? A gente sabe que não é esse órgão aqui que bombeia sangue, todo mundo sabe que não é, a gente não está sentindo coisas aqui dentro dele, certo? Mas mesmo assim a gente separa isso e fala assim, não, eu tenho que seguir minha razão, não meu coração. E aí fica aquela imagem da gente ser racional, pensar friamente, que seria o nosso cérebro. Ou ir com as emoções, estou apaixonado, ou preciso sentir preciso seguir meu instinto, que seria meu coração, né? Aí o que teu coração te diz? Ai, meu coração diz que isso não está certo, hein? Tem coisa estranha nessa história. Aí você não tem dados, você não tem fatos, né? Aí você diz que não, a razão não está falando isso, mas o coração, isso não tem nada a ver com o que Deus revelou na própria Bíblia. Para a palavra de Deus, o coração no Antigo Testamento e no Novo Testamento é o centro das nossas vontades. Então, quando a gente lê coração na Bíblia, quando lê no Antigo Testamento, lê no Novo Testamento, Deus falando sobre coração, ele está falando sobre essas duas coisas que a gente falou aqui, a razão, vou decidir com a razão ou com a emoção? Na Bíblia, o coração, tipo a palavra coração, esse conceito, é o que tem tudo ali, é a razão, é a emoção também, então é a mente, o que eu penso sobre as coisas, o que eu vou decidir, é no meu coração. Então, biblicamente é isso, é no coração. Eu vou fazer as coisas com a razão. Isso é o meu coração, biblicamente. As minhas emoções, a gente sabe que é química aqui, certo? Mas isso, biblicamente, é o coração. E a minha vontade está no coração. O centro da minha vida, das minhas escolhas, está no coração. Então, está tudo no coração, de acordo com Deus, certo? Então, por isso Deus fala, alegria no coração limpo. Mais do que feliz é aquele que tem um coração puro. Mais do que feliz é aquele que tem a mente, as emoções, a vontade, as suas escolhas, o centro da sua vida, tudo que ele mais deseja, quer e sabe que tem que fazer, suas convicções, está tudo no coração. Mais do que feliz é esse que tem este lugar todo limpo por Deus, porque cada uma dessas coisas que a gente falou estão manchadas com pecado, estão manchadas com idolatria, estão manchadas que eu preciso muito tal coisa, porque se eu não tiver isso não vou ser alguém feliz. Você está pensando com a razão, né? Mas é o coração, é biblicamente o coração. E Deus está falando, se eu não limpo isso para você, você vai ter razão, a tua razão vai estar suja, tuas emoções vão estar sujas, a sua vontade, o centro da tua vida, as tuas escolhas estão sempre manchadas com pecado, com desvio, com o seu próprio interesse e eu mesmo. E Deus fala, feliz é aquele que tem esse lugar, o coração limpo por ele, pelo próprio Deus. Certo? Então, coração não é, só minhas emoções, vou seguir meu coração. É tudo, tanto emoção, razão, tudo. E ser puro, ser limpo de coração, significa que não tenha mancha, que não tenha culpa, que não tenha coisas misturadas. Então, alguém que Deus está falando assim, que é limpo de coração, é uma pessoa que não tem o coração dobre, não tem o coração dividido, como fala em Tiago. Fala assim, vocês pedem as coisas, mas vocês pedem com o coração dividido. Vocês pedem sabedoria, mas não pedem, quando você quiser sabedoria, peça a sabedoria que Deus dá, mas não peça com esse coração dividido que você tem. Que significa que não é puro, um coração que a gente acredita um pouco em Deus, mas acredita um pouco no nosso dinheiro. A gente crê um pouco que Deus pode, mas se eu não fizer tal coisa, bater na madeira 3 vezes, usar a mesma meia, ou tiver tal pessoa na minha vida, aí se não tiver isso acontecendo, aí Deus não vai fazer. É um coração dividido.
E Deus quer um coração limpo, sem manchas, sem concorrentes para Ele mesmo, certo? Sem contaminação. Um coração puro é um coração livre de desejos corruptos, né? Corrompidos, manchados, livre de pecado, de culpa. É um coração também que é genuíno. Felizes são os puros de coração. Mais do que feliz é aquele que tem as suas emoções, as suas decisões, razão, vontade, as suas convicções, os seus desejos, todos eles purificados por Deus. Deus fala, posso limpar isso daí? Posso jogar uma água e deixar puro, e o que não for meu, vamos tirar do seu coração? Sim, pode, Senhor. Felizes são esses que permitem que Deus os limpe. Então, quando a gente crê em Jesus, nós temos um lavar regenerador e somos limpos diante de Deus, já somos limpos, temos o coração limpo, tudo limpo diante de Deus por causa de Jesus, somos limpos. Então, alegria àquele que crê em Jesus, porque já está limpo diante de Deus. Mas no dia a dia, Jesus também está falando, felizes são esses que estão com o coração assim, sem mancha, sem culpa, sem coisa sem estar confessada, pessoas genuínas, pessoas que estão falando uma coisa, mas por trás não tá com uma outra segunda intenção, com um personagem que veste uma máscara e fala certas coisas, mas está armando 1000 coisas por trás. Deus gosta de simplicidade, de gente que não tem 1000... sabe, armações, gente que fica falando pelos cantos baixinho para ninguém entender, sabe? É o contrário do perverso descrito em Provérbios. O perverso, ele tá com uma cara aqui diante de todo mundo, mas no canto, pelas sombras, junto com outros, ele combina as coisas assim, meio assim, né? Tipo, sabe? Então o perverso faz sinais com o dedo, com o olho, com o pé, fala baixinho e tal. E aqui mantém uma cara assim de tipo, né? Beleza, assim. E aí no meio de uma conversa você pode estar lidando com essas pessoas, né? Tem 3, 4, 5 pessoas e tem gente dando sinal uma para outra. E Deus fala assim, eu gosto de quem é puro de coração. Eu gosto de quem é genuíno de verdade, não fica com personagens, com máscaras. Deixa a máscara cair, deixa Deus limpar teu coração e você poder falar e falar direito e na frente dos outros. E o que não tem para falar na frente dos outros, o que tem que ser escondido, não é melhor pedir para Deus limpar, tirar isso, certo? Felizes são esses que têm seus corações limpos por Deus, são puros de coração, pois verão a Deus. Verão, finalmente, naquele dia, quando Jesus levar o seu povo de volta para casa. Esses que são de Jesus verão a Deus. Mas mais do que isso, aqueles que têm uma pureza de coração, estão com o coração limpo, inclusive são pessoas que elas erram, tá? Elas vão errar, mas elas verão a Deus por causa do coração que está limpo, em constante limpeza e purificação. Elas verão a Deus no agir do dia a dia, falando, quando você é genuíno, você falou, você pensa tal coisa, a pessoa pensa outra coisa, você falou uma coisa, a outra pessoa se magoou. O puro de coração, aquele que ama realmente a Deus, vai ver Deus, verão a Deus, e Deus vai falar, você machucou a outra pessoa. E esse puro de coração, ele não fica lá, não vou pedir, não, porque eu sou genuíno, eu sou autêntico. Não, o puro de coração fala, eu estou vendo Deus. Deus, eu estou vendo. Entendi, vou lá pedir perdão. Então o puro de coração verá Deus no dia final, verá Deus, assim, vai estar diante de Deus, sim, mas no dia a dia vê Deus na sua vida, consegue ver e vai ver Deus cuidando dos detalhes da sua vida, transformando ele próprio. O puro de coração, ele vai ver Deus, verão a Deus nos outros. Então é gente que é mais tranquila com as outras, falando, olha que legal o que Deus está fazendo na vida daquele irmão, que é diferente de mim, que tem tantas coisas para acontecer ainda como eu também, mas o puro consegue ver com pureza o outro e não com...
isso aí, olha o que está faltando para ele, olha como ele faz aquilo, como faz aquilo outro, olha como ainda faz isso. O puro vê o contrário, ele olha para a pessoa e fala, olha Deus, olha o que Deus já fez na vida dele. Verão a Deus no outro, verão a Deus no mundo, o que Deus já está fazendo, como Deus já está presente em certas culturas. Tem culturas que são mais organizadas. Fala, olha, Deus é organizado. Tem culturas que são mais relacionais, né? O puro de coração consegue ver Deus nessas coisas. Fala, olha, como essa cultura é mais relacional, tem tudo a ver com Deus, que é um Deus relacional. É uma pessoa otimista, divinamente otimista, porque ela vê Deus chamando Ele mesmo, mostrando onde Ele errou e falando, mesmo, eu errei. O puro de coração consegue ver Deus chamando ele, falando, vamos lá, vamos consertar essa situação. E ele vai junto, porque ele está enxergando Deus nestas coisas, e ele vai, ele pede perdão, ele retrata uma situação, ele vai, e aí a gente vai deixar as outras partes para o próximo, que é o pacificador, tá bom? Alegria no coração limpo. Mais do que felizes são aqueles puros de coração. E quanto mais esses andam perto de Deus, mais os outros verão a Deus também. Sabe por quê? Porque sem santidade ninguém vê o Senhor. Porque quanto mais puro de coração você for, os outros vão ver a Deus também refletidos em nós. Que Deus abençoe a cada um. O que tiver que deixar de lado, o que tiver que admitir falhas, o que tiver que pedir para Deus, por favor, me transforma, faça isso, porque Deus quer muito limpar o seu coração. Deus abençoe.